Bom, então nós temos aqui o HPDI e os intervalos percentílicos, tá? E olhem só a diferença. A gente está utilizando um pacote aqui no caso, seguindo aqui o Solomon, a gente está utilizando um pacote chamado TidyBase, tá? E vejam a função para fazer um intervalo percentílico é QI de intervalo quantílico, né? QI quantile interval, intervalo quantílico ou sei lá, quantilic, uma coisa assim do tipo, tá? E o HDI, que é o 50% da sua amostra, tá? 50% da posteriori tá nessa estatística, tá? Que é o 50% HPDI. Vamos ver aqui. Olha lá, 50% da amostra está entre P igual a 0,5695 e 7607. Dá para ver mais ou menos aqui pelo gráfico, tá? O intervalo 50%, o intervalo percentílico 50%, ele vai de novo, né? Ele é quase a mesma coisa porque a distribuição ela é a distribuição de a posteriori, ela tem uma distribuição de probabilidade que é razoavelmente simétrica, então eles vão tender a convergir. Mas em casos de uma simetria em casos de uma simetria em casos de uma simetria mais forte, eles vão diferir bastante. Por exemplo, vejam esse caso daqui. O intervalo percentílico 50% dá massa igual a ambos os lados. Então, 25 da massa está à esquerda e 25 à direita, tá? Já o Highest Posterior Density Interval é o... Enfim, não saberia colocar isso em português, mas vamos dizer que é o intervalo de densidade onde tem maior densidade, o intervalo onde tem maior densidade da posteriori é o HPDI, tá? Se a gente coloca ele em 50%, ele vai ser a região, a menor região que contém 50% da probabilidade a posteriori. Nesse caso daqui, é bem perto do centro da distribuição, é bem no centro, praticamente no centro da distribuição. Então, seria perto da mediana, tá? Aqui é como se faz esse plot, né? Eu não vou passar por isso. A gente faz por ggplot, no caso é o Solomon que faz. É uma combinação de geoArray com geoline. O geoArray é o que dá esse contraste aqui. E o geoline é o que faz a curva propriamente. E depois ele só combina, né? P1 com P2, que são os dois gráficos.
Se a gente fizer em cima de uma distribuição que ela é mais, como eu disse previamente, assimétrica, então nós vamos fazer aqui uma distribuição extremamente assimétrica para a direita, eles vão divergir. E a gente tem como fazer isso, tá? Então vamos fazer, aqui vão ser os plots, ó. Vejam essa distribuição e vejam a diferença entre o intervalo percentílico e o ambos 50%, né? E o HPDI. Vejam que como aqui, olha como é essa a maior, enfim, a priori e a verossimilhança indicam que, enfim, a proporção de sucessos entre as tentativas o parâmetro mais verossímil é o de 100%, tá? Então, por isso que a distribuição tem esse formato. E ele faz aqui, ó, ele define o número de sucessos, o número de trials, utiliza aqui o pipe, mutate, ele chama likelihood, mutate posterior, tá? Então, se a gente der aqui D, ele vai dar pra gente o grid, que é o vetor, a priori, que a gente definiu antes como sendo 1, porque é uma a priori não informativa. A likelihood, que vai ser o produto disso aqui, ó, a likelihood vem número de sucessos entre n underline trials, né, que é 3, e a probabilidade a gente vai colocar o vetor, tá? Esse vetor aqui, que tem 100, perdão, que tem 1000 linhas, tá? E a posteriori vai ser a fórmula de Bayes, né? Para calcular a posteriori, que é a likelihood vezes a priori dividido pela soma delas. Pela soma delas próprias, likelihood vezes a priori. Então, nesse cenário aqui, tá? Então, a gente pode fazer isso computacionalmente no R. Dá para ver aqui como é feito e tal. Então, vejam, o intervalo quantílico. Nesse caso, ele vai de 0.7087 até 9349 e o HDI, o HPDI, ele vai de 0.8418 até 0.9989. Ele pega aqui de fato o finalzinho da posteriori, tá bom? Então, ele fala que a função rethinking PI, ela funciona como a função quantílica, tá? Função quantil, né, que a gente usa aqui. Então, se a gente usar isso aqui, ó, nós podemos fazer desse jeito. Nós podemos fazer... Então, desse jeito vai dar um resultado... Não, ó. Então, se o intervalo quantílico, o 50%, então, ele é a faixa de valores entre o percentil 25 e o 75. Numa distribuição simétrica, é onde 50% dos teus valores estão concentrados. Mas numa distribuição assimétrica, não é. E a gente consegue provar isso pela diferença entre eles e o HPDI.
E ele fala que se a gente desse rethinking PI, samples, pgrid, probabilidade, 0,5, ia dar o mesmo intervalo. É a mesma, essas três linhas de código são a mesma coisa. Vou até deixar aqui elas entre as hashtags pra gente. Então tá meio que, bom, tá meio não, né? Tá completamente demonstrado que a gente pode utilizar, né, diferentes estatísticas para e elas vão, enfim, ser diferentes dependendo do shape da distribuição, para explorar a própria distribuição, tá? Explorar intervalos dentro da distribuição. Tem como a gente saber a moda, né? Se a gente, o tide base que a gente carregou aqui, ó, a gente carregou o tide base, certo? Carregamos o tide base. Vou botar aqui, tide base. No tide base, a gente tem como saber a moda dessa distribuição. A moda é 0,95, tá? O parâmetro, né? P é igual a 0,95. Se fosse naquele caso lá, se fosse naquele outro caso, aqui, 6, 9, onde é mais provável de termos um... É mais provável de termos um... Deixa eu copiar esse código aqui. Jogar ele para baixo aqui para repetir isso daqui. Aqui. Se essa fosse nossa distribuição, tá? Se essa fosse nossa distribuição, aqui nós temos os valores que estão abaixo de P igual a 0,50 e os que estão entre 0,50 e 0,75. Vamos ver como seria, tá? Como seria o HPDI e o PI, né, 50%, nesse caso, nessa distribuição, com esses dados.
estranho aqui como ficou. Bom, vamos ver aqui. Vamos explorar essa distribuição aqui, que na minha opinião, a moda dela, o gráfico aqui tá estranho. O intervalo quantílico tá entre 0,07 e 0,93, que é o que está indicando realmente aqui pra gente. Que vai estar entre o quantil 25 e o 75. E o HDI, ele tá entre o 0,84 e o 0,99. Ele tá dando os mesmos valores do que anteriormente, né? Isso é esquisito. Isso é bem esquisito. Então, não saberia dizer. Vai ver, tem algumas etapas aqui que eu não respeitei. Pera aí. Vamos ver se muda agora. Ah, agora sim, tá? Então nós temos aqui o intervalo quantílico, o 50% do intervalo percentílico. Ele vai de 0,5475 até 0,7427. E dá na mesma fazer esses códigos. E o HDI agora ele é, ó, ele vai de 0,56 até 0,76, que é quase a mesma coisa. A moda, tá? É, olha lá, 0,6485 da distribuição. É o valor mais verossímil, né? É o valor aqui onde temos maior densidade, tá? Então agora eu consegui fazer. Então era isso. Eu queria mostrar aqui então a diferença entre intervalo
o percentílico e o quantílico.